Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. É um prazer estarmos mais uma vez na casa do Senhor para estudarmos a palavra de Deus. E eu convido a cada um que aqui se encontra a abrir a palavra de Deus em João capítulo 7, nos versículos de número 37 a 38. João capítulo de número 7, nos versículos de número 37 a 38. Mesmo assentado, eu peço para que você acompanhe com toda reverência, com todo temor, a leitura da palavra de Deus, que diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus está falando do interior do homem, do nosso eu interior, da nossa alma. E quando nós falamos da alma, o que se passa na alma de um homem, né? Quantos mistérios. A palavra diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Às vezes nem a gente mesmo se conhece. Às vezes nós mesmos temos surpresas, muitas das vezes conosco mesmos. Atitudes, pensamentos, palavras que às vezes nós ficamos estarrecidos, pasmos. Ficamos muitas das vezes ficamos surpresos conosco mesmo. Quantas coisas, quantos mistérios, quantos segredos a alma do homem tem. E a palavra de Deus nos diz que quando Deus fez Adão, soprou nele e o homem passou a ser alma vivente. Todos nós temos uma alma. Você tem uma alma, eu tenho uma alma, todos nós temos uma alma. E o que é essa alma? A alma do homem é essa parte imaterial, que não é física, que não pode ser pegada, que não pode ser vista, que está dentro do homem, que é responsável pelo eu interior, a sede dos pensamentos, a sede das emoções. É aquele homem que fica dentro de você e você mesmo às vezes bate papo com ele mesmo, pensa, conversa com ele. Essa é a sua alma. E a alma tem algumas características, como diz a palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer lá no Salmo 42, versículo 11: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. A alma do homem é essa alma, essa parte do homem que às vezes se inquieta, que se entristece, que sente desejos, que fica perturbada, que fica ansiosa. A alma do homem é aquela parte que, como diz o Salmo 86, versículo 4, alegra a alma do teu servo. É aquela parte do homem que se alegra, que se regozija, que festeja, que jubila. Aquela parte interior que às vezes estoura de tanta felicidade. A palavra de Deus também vai dizer o seguinte, lá em Lucas 10, 27... a isto respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. A alma é aquela parte do homem que ama a Deus, que ama o próximo, que tem que conhecer a Deus em sua plenitude, que deve ser cheia de Deus. Essa é a alma do homem, que tem essas características. E quando Jesus aqui diz que do interior, ou seja, do eu interior, da alma do homem, vai fluir um rio de água viva, ele está falando da alma do homem. Mas do que Jesus está falando? O que Jesus quis dizer neste momento? O que está acontecendo aqui? Para que a gente possa entender, nós temos que ler aqui o que está acontecendo aqui. No versículo de número 37, diz o texto o seguinte: no último dia, o grande dia da festa. Que festa é essa, irmãos? Que festa é essa?
Era o último dia, o grande dia da festa. Que festa é essa? Se você quer saber que festa é essa, é só voltar um pouquinho. No versículo de número 10, vai dizer o seguinte: mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Que festa era esta? Era a festa dos tabernáculos. E que festa é esta? Essa festa era uma festa dos judeus, em que eles relembravam os 40 anos que o povo passou no deserto. Se vocês lembram da história, quando o povo de Israel deixou o Egito, foi liberto do Egito, eles passaram 40 anos peregrinando no deserto. E você imagina um povo com milhares de pessoas, num lugar onde não tem comida e não tem água. Então era um motivo de alegria, de festejo, de relembrar, de comemorar, de glorificar a Deus, de exaltar o nome do Senhor, porque naqueles 40 anos que eles passaram no deserto, nunca lhes faltou comida, nunca lhes faltou água, nunca lhes faltou abrigo, nunca lhes faltou nada. Então a festa dos tabernáculos era uma festa comemorativa, relembrando os 40 anos que eles passaram no deserto. E por que tinha esse nome de tabernáculo? Porque, na verdade, essa festa ela recebe vários nomes. Ela tem o nome de festa de Sucote, porque em hebraico, Sukkah, que é o singular, significa cabana. Então, festa de Sucote, que é o plural, cabanas, era para relembrar o que aconteceu no deserto. Durante aqueles 40 anos, o povo de Israel peregrinou, e eles não tinham residência fixa. Então, eles andavam, e durante a noite paravam e faziam aquilo que eles chamavam de tendas, ou sucá, que era uma cabana que tinha 3 paredes, feita de palha apenas para proteger do vento e do frio noturno, não tinha telhado para que o povo de Israel pudesse olhar para os céus e lembrar que era Deus quem os abençoou e que foi Deus quem os protegeu e que foi Deus quem os sustentou durante aqueles 40 anos no deserto. Essa cabana, chamada de sucá, tinha 3 paredes, era frágil e não tinha telhado. Então, por isso que era chamada de festa de Sucá, ou festa de Sucote, ou tabernáculo, porque tabernáculo em latim é cabana. Então, festa das cabanas, festa de Sucote, festa dos tabernáculos, ou festa também das tendas, porque aquilo eram tendas, ou festa das colheitas. Por que festa das colheitas? Porque essa festa, ela mais ou menos no outono, que ela é celebrada no calendário judaico, seria no dia 15 de Tishet, que era a data do calendário judaico. E ela coincidia com a época da colheita. Vocês têm que lembrar que o povo judeu era um povo agrícola. E qual é o momento de maior comemoração para aquele que vive da agricultura? É na hora que colhe, né? Porque é dali que eles tiram o sustento. O trigo, o milho, né? Era dali que vinha o alimento. Então, na época das colheitas, na época da colheita, coincidia com a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos. Então, era um momento de grande alegria. Porque quem já morou na roça sabe que a hora que o fazendeiro tem dinheiro é na hora que ele colhe, não é verdade? É a hora que ele vai no banco pagar as dívidas, é a hora que ele vai comprar uma roupinha melhor, não é verdade? Então era um momento de grande alegria, dinheiro circulava na cidade, em Jerusalém, era um momento que as pessoas iam até o templo dar o dízimo, porque vocês lembram que o dízimo era as primícias daquilo que eles colhiam, mas era também chamada de festa da peregrinação. Por que festa da peregrinação? Porque era uma das 3 festas judaicas em que o povo de Israel tinha que ir a Jerusalém pelo menos uma vez ao ano. Uma era no Pentecostes, uma era na Páscoa, a outra no Pentecostes e a outra na festa dos tabernáculos. Eles tinham que ir a Jerusalém.
E Jesus estava lá em Jerusalém, no templo. A cidade estava cheia. E eles estavam ali comemorando. E o que acontecia nessa festa? O que acontecia? Algumas particularidades aconteciam nessa festa. A primeira coisa que acontecia era o que nós chamamos de oferenda das águas. O que era isso? Um sacerdote, lá no templo, diante do altar onde eram feitos os sacrifícios, dos cordeiros, das ovelhas e tudo, sacrificava tudo aquilo, ele pegava um jarro de ouro, saía dali do templo e passava. Existia uma porta chamada Portal das Águas no templo, em que ele passava em peregrinação e vinha várias pessoas atrás deles, louvando a Deus, e eles iam, e o sacerdote ia com aquele jarro de água, ia até o tanque de Siloé, enchia aquele jarro de água, voltava louvando a Deus, e ia até o altar onde era feito o sacrifício, derramava num funil, que derramava água na base do altar, para lembrar que durante o tempo que eles passaram no deserto, nunca faltou água para eles. Você sabe que a maior necessidade que a pessoa tem no deserto é de quê? É de quê? É de água. E nunca faltou água para eles, eles sempre tiveram água para beber. Até aquele caso em que Moisés tocou na pedra e jorrou água. Então eles lembram que Deus sempre mandou água, e mais do que isso, lembra que Israel era um país agrícola, o que o agricultor mais precisa? De chuva. Então era para louvar e bendizer a Deus, porque Deus mandou a chuva e eles tinham colhido. E também estavam pedindo água para o próximo ano, para a próxima colheita. Então era a festa, era o chamada oferenda das águas, porque eles estavam louvando a Deus, que a maior necessidade deles era de água. Mas também acontecia, a festa dos tabernáculos, ela durava 7 dias. Se você voltar no texto, você vai ver que Jesus esteve ali várias vezes, vários dias, pregando, ensinando no templo. Mas aqui diz que era o último dia, o 7º dia. E o que acontece no último dia? Segundo o ritual judaico, no 7º dia acontecia aquilo que eles chamavam de Hoshana Rabbah, que significa grande salvação. O que era isso? No último dia, o sacerdote ia no altar e rodeava o altar 7 vezes, entoando o Salmo 118. O que isso significava, essa Hoshana Rabbah, ou o último dia da festa, que era o ponto auge da festa? O que significa isso? Para o judeu ali era a última oportunidade do ano que eles tinham de receber o perdão de Deus. O judeu entendia que se Deus não perdoasse o pecado do povo, o próximo ano seria um ano de desastre. Então eles precisavam daquele perdão, porque aquele perdão significava bênção futura. E o povo dava 7 voltas em volta do altar, pedindo: Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, nos perdoa, recitando o Salmo 118. Era o último dia, era chamado também de o julgamento divino. Era a oportunidade que eles tinham de receber o perdão de Deus. E se eles não recebessem o perdão de Deus, o ano que viria seria um ano terrível para eles. Seria um ano de pouca colheita, um ano de fome, um ano de catástrofe. Eles entendiam que aquele dia era um dia importantíssimo para eles, e eles precisavam do perdão de Deus. E foi nesse momento que Jesus levanta e diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Agora vocês estão entendendo por que Jesus disse isso.
Porque Jesus olhou para toda aquela cerimônia religiosa e viu que o problema deles, todo aquele sacrifício, todo aquele ritualismo, toda aquela coisa mecanicista, aquilo não trazia sossego nem refrigério para a alma. Pelo contrário, trazia tristeza e falta de esperança. E Jesus entendeu isso e falou assim: olha, o problema de vocês, a solução está em mim. A alma de vocês, o problema de vocês não é sede física, o problema de vocês é sede da alma, é do interior de vocês. Vocês precisam ter a sua alma saciada. É disso que Jesus está falando. E quando Jesus diz assim, é do seu interior fluirão rios de água viva. Então Jesus levanta e vai nos ensinar algumas lições a respeito da sede da alma. A primeira lição que ele vai nos ensinar é que a alma, ela é sequiosa. Ou seja, a alma sente sede. A alma é sequiosa, ela tem sede. Não sei se você se lembra do hino 147, diz assim: quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se eu quer levantar e mostrar algum valor, vencendo, vem Jesus. A alma sequiosa, a alma que tem sede. Foi por isso que Davi disse lá no Salmo de número 42, versículo 1 e 2, ele diz assim: assim como a corça suspira pelas correntes de água, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A alma tem sede, irmãos. A sua alma tem sede. Todo homem tem sede na alma, no seu eu interior, essa inquietação, essa coisa que você não sabe explicar e que incomoda dentro de você e que você procura saciar essa sede e você busca às vezes em coisas que nunca vão matar a sua sede. Olhe para o mundo, irmãos. Nós somos a geração que mais tem entretenimento. Talvez o maior pecado dessa geração seja o entretenimento. As pessoas estão sempre atrás de diversão, de novas coisas que trazem prazer. Pode ser na bebida, pode ser na comida, pode ser no sexo, pode ser na fama, pode ser na televisão, na internet. Pode ser no que for, mas as pessoas estão constantemente buscando algo que possa saciar a sede da alma. E quanto mais elas buscam beber e sorver e tentar saciar a sua sede nas coisas desse mundo, mais sede eles têm. Se não fosse assim, irmãos, rico não dava tiro na cabeça. Se não fosse assim, ator famoso não queria ser incógnito, não gostaria de abandonar a fama. Se não fosse assim, irmãos, aquele que usa droga não precisaria estar usando droga todos os dias e cada dia droga com uma dosagem maior, porque aquela droga já não satisfaz mais. É por isso que se torna vício, porque não pode saciar. Mas existe uma coisa que pode saciar. Agora, como que eu sei que eu tenho sede? Não sei se você sabe como funciona a sede no corpo. Quando você sabe que o homem pode ficar 40 dias sem comer. O nosso organismo está preparado para isso. Mas mais do que 5 dias você não consegue viver sem água. Porque 70% do nosso corpo é água. Nós precisamos de água. E quando o corpo fica privado de água, o que o organismo faz? Ele tira a água do sangue. E qual é o primeiro sintoma daquele que tem sede? É cansaço.
o corpo passa a ficar cansado, porque o corpo tira a água do sangue, então a pessoa começa a ficar cansado, sonolento, preguiçoso, e é isso que está acontecendo com muitas pessoas no mundo hoje. Elas estão cansadas de viver, não têm prazer na vida, elas desejam a morte, porque o viver não tem alegria para ela, as coisas desse mundo não têm alegria, mas porque eles têm tentado saciar e sorver as coisas desse mundo, e quanto mais elas buscam, mais sede elas têm, mais cansadas elas ficam desse mundo, mais depressivas elas ficam. Mas tem uma coisa, e apenas uma coisa, que pode saciar a sede da alma, e ela se encontra em Deus, e somente em Deus. Agostinho dizia o seguinte: no interior do homem tem um vazio que é do tamanho de Deus. Agostinho dizia: a nossa alma não vai encontrar descanso enquanto não descansar em Ti, ó Deus. É em Deus que a alma do homem encontra descanso. É no Senhor. E como é que eu faço então para beber desta fonte? É a segunda lição que Jesus vai nos ensinar nessa noite. Ele nos ensina que a alma é sequiosa, a alma tem sede, mas que a alma pode encontrar refrigério, o refrigério da alma. Olha o que Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha o que Jesus está dizendo: se alguém tem sede, Jesus está falando nessa noite para você. Você está com sede? Você está com sede? Então venha a mim e beba. Venha a Cristo. Nesta noite, venha a Cristo e beba. Ela é a fonte pura, cristalina, a que mata verdadeiramente a sede da alma. E por que eu posso dizer isso? Lembra da festa dos tabernáculos? Lembra que Jesus levantou e disse assim: quem tem sede, vem a mim, beba. Porque ele estava vendo todo aquele ritual, todo aquele cerimonialismo que os judeus estavam fazendo. Tudo bonitinho, tudo certinho, aquele culto litúrgico, tudo lindo. Eles eram, vamos dizer assim, muito religiosos, mas a alma estava sequiosa, sedenta, estava com a língua apegada ao céu da boca, e Jesus viu isso. Toda essa religiosidade não vai matar a sede de ninguém. Sabe, eu quero dizer para você que religião só vai trazer mais sede. Ser presbiteriano só vai trazer mais sede para você. Ser batista, ser católico, seja o que for, vai trazer somente mais sede para você. Mas se você vier a Cristo, nesta noite, a sede da sua alma vai ser saciada. Aí sim, aí você pode ser um presbiteriano, porque aqui tem teologia boa. Aqui nós somos apegados à palavra, à verdade de Deus. Você precisa de uma igreja firme para não ser enganado pelos falsos profetas. Mas você precisa primeiro vir a Cristo. E foi isso que Jesus estava ensinando. Olha a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, as pessoas iam até Jerusalém, relembrando os 40 anos que eles passaram no deserto, e para relembrar, eles construíam as sicás, que eram aquelas cabanas frágeis, com folhas em volta, sem teto, e eles comiam, jantavam, almoçavam ali em folhas, ficavam olhando para o céu para lembrar de que Deus é quem mandou a salvação do céu, e Jesus está dizendo: eu sou esse que veio do céu. Jesus está nos lembrando, irmãos, que nós, à semelhança de Israel,
nós somos peregrinos aqui na terra. Você é peregrino. A sua casa não é aqui. Você está caminhando para Canaã celestial. Nós estamos aqui na terra, mas por enquanto nós estamos nos desertos, passando por privações, passando por sol quente, passando por desgostos, por lutas, por cansaços. Mas nós estamos caminhando para Canaã celestial. E nós vamos chegar lá. E enquanto nós não chegamos lá, nós habitamos em cabanas frágeis, que devem nos fazer lembrar e olhar sempre para o céu, que não tem que ter teto, tem que estar aberto para lembrar que nós dependemos de Deus. Nós dependemos do Senhor. Jesus é a nossa salvação. É Ele quem cuida de nós. E Jesus está dizendo, olha, sou eu que vocês precisam. Se não bastasse isso, lembra que no último dia ocorria a Roshaná Rabá, que representava o dia do juízo, o grande dia do juízo, ou do julgamento final, que era a última oportunidade que o judeu tinha de receber perdão de pecados. Em que o salmista dizia, abra sua Bíblia no Salmo 118, os sacerdotes rodeavam o local do sacrifício ali, recitando o Salmo 118. E olha o que o Salmo 118 diz, a partir do versículo 25. Eles rodeavam ali o local do sacrifício 7 vezes, recitando o Salmo 118, eles diziam assim, ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade, bendito que vem em nome do Senhor, a vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos, ó Senhor Deus, Ele é a nossa luz, adornai as festas com ramos até as pontas do altar, Tu és o meu Deus, rendei-te-ei graças, Tu és o meu Deus, quero exaltar-te, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eles rodeavam ali 7 vezes o altar, recitando o Salmo 118. E Jesus falou assim, olha, sabe isso que vocês estão falando aí? Sou eu. Eu sou o bendito que vem em nome do Senhor. Eu sou a luz que vem de Deus. Eu sou a misericórdia, porque misericórdia significa isso, é você colocar o coração na miséria do outro. E Deus se fez carne e habitou entre os homens, porque Ele teve misericórdia de nós. Sabe, queridos, antes de vir para cá, eu estava orando e adorando a Deus. E na minha oração eu falava assim, Senhor, Tu criaste a coisa mais pequenina o Senhor criou e o Senhor domina sobre ela. Mas o Senhor também criou a coisa maior que existe no universo e o Senhor também domina sobre ela. E eu comecei a imaginar o universo, a vastidão do universo, a quantidade de seres humanos, de seres criados, tudo que Deus fez. E eu falo assim, Senhor, quem é o Luciano para o Senhor se importar comigo? O que eu sou, Senhor? Mas a palavra de Deus diz que o Senhor me amou. E o Senhor me amou de uma tal maneira que o Senhor enviou o que o Senhor tinha de melhor, que era o teu filho. Deus enviou o seu filho para que ele pudesse morrer na cruz por mim, por você. Isso é misericórdia. Você lembra do seu passado e você vai lembrar que você não se importava com Deus, você não buscava Deus, o prazer da sua vida estava nas coisas desse mundo. Mas Deus veio, e Ele veio, e o Espírito Santo veio. Gente, isso é amor, isso é misericórdia, é isso que Jesus está dizendo. Eu sou a misericórdia de Deus, eu sou a última oportunidade que vocês têm de receber perdão de Deus.
Porque a alma tem sede, irmãos, de perdão. Ela tem medo do que há de acontecer após a morte. Eu sou a última oportunidade. Eu sou o Hashanah Rabá de Deus. A última oportunidade que vocês têm de receber o verdadeiro perdão. Eu sou a salvação de vocês no dia do grande julgamento de Deus. Porque Deus há de julgar todos. Se vocês não vierem a mim, vocês estão perdidos. E é isso que Jesus disse. Vocês estão com sede na alma, porque vocês sabem que todo esse ritualismo que vocês fazem não pode matar a sede da alma de vocês. Mas se vocês vierem a mim, hoje, a sede da sua alma será saciada. E mais do que isso, o que acontecia na festa dos tabernáculos? A festa dos tabernáculos era a maior matança que tinha naquela época. Quem já foi em festa na roça, né? Pessoal, eu pelo menos da minha família gostava, né? Quando ia casar um parente na roça, a gente já sabia que no mínimo um boi ia morrer. Que era uma churrascada, né? E o que acontecia na festa dos tabernáculos? Morriam naquela festa, naqueles 7 dias, 7 bodes, 14 carneiros, 98 cordeiros e 70 novilhos. É muita carne, né, irmãos? Ai, já churrasco para todo mundo. O engraçado é que eu fico vendo assim, né? E que Deus, quando queria se alegrar e fazer festa, Ele não fazia festa com alface não, né? Nem com repolho, nem com tomate, né? Era com carne, né? E devia ser um negócio cheiroso, né? Porque tem coisa mais cheirosa do que churrasco, né? Até hoje nós estávamos brincando que nós saímos para almoçar, fomos na churrascaria, chegou lá, estava cheio demais. Aí tivemos que vir embora. Aí na hora que nós estamos voltando, passamos perto de um restaurante de comida vegetariana. Aí eu olhando e falei, gente, vamos sentar aqui e vamos comer? Não. Eu falei, mas que está vazio. É lógico que está vazio. Então, irmãos, o que significa toda essa matança? Segundo o Talmud, que é o livro das tradições judaicas, 70 novilhos representavam as 70 nações que existiam naquela época. Em outras palavras, representava todo o mundo, todas as nações, todas as línguas, todos os povos. Isso nos lembra de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo aí não é o planeta Terra, o mundo aí é todas as tribos, todas as raças, todos os povos. Deus amou todos os povos de tal maneira, não amou só o povo de Israel não, amou todos os povos de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que Jesus está dizendo. Está vendo isso aí? Tudo que vocês estão fazendo aí, tudo isso aponta para mim. Eu sou a resposta. Venham a mim e beba. Eu sou a resposta. E é isso que Jesus está dizendo nesta noite. Venha a mim. Esqueça a religião. Esqueça qualquer outra coisa. Venha a Cristo e beba. Beba de Jesus. Nesta noite, você que está com a alma sedenta, sequiosa, incomodada, perturbada, atribulada, depressiva, beba de Cristo. Agora, se Cristo é a fonte, o que acontece quando eu bebo de Cristo? É o terceiro ponto, aquilo que nós chamamos de a fluidez da alma. A alma sente sede, a alma é refrigerada em Cristo e a alma flui pela água. Foi isso que Jesus disse. Olha aqui que Jesus disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Do interior do homem, do seu eu interior, da sua alma, vai jorrar um rio, vai fluir um rio.
Queridos, lembra que das etapas das festas dos tabernáculos era quando o sacerdote pegava o jarro de ouro, ia em peregrinação até o tanque de Siloé, enchia de água, voltava na peregrinação e derramava sobre o altar, indicando que Deus providencia água, que Deus mata a sede, que Deus traz alívio e traz vida. Esse tanque de Siloé que vocês já ouviram do paralítico, né? Siloé significa enviado. É isso que Jesus está dizendo. Venham a mim. Por quê? Porque lá em João capítulo 20, 21, Jesus disse assim: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Jesus é o enviado de Deus Pai. E lá em João 14, 26, Jesus vai dizer assim, que o Espírito Santo Consolador, o qual o Pai enviará. O Espírito Santo é aquele que é enviado do Pai, mas ele é enviado do Pai, e lá em João 16, 7, Jesus vai dizer o seguinte: vocês devem se alegrar que eu vá, porque quando eu for, eu vos enviarei o Espírito Santo. O Espírito Santo é enviado do Pai e é enviado de Jesus. E foi isso que aconteceu quando os discípulos medrosos, Jesus havia assunto aos céus, eles estavam lá em Jerusalém orando, com medo, com as portas trancadas, e o Espírito Santo veio. E quando o Espírito Santo veio, do interior daqueles discípulos medrosos, covardes, fluiu um rio de água viva, que passou a emanar em todo o mundo, e mudou o mundo. Fluir, irmãos, é igual aquela tampa de bueiro. Você já viu quando chove demais, e começa a brotar água de baixo, assim, e a tampa do bueiro começa a levantar, até que de repente aquilo explode e a água jorra para todo quanto é lado, parece um geyser, né? É isso que é fluir, é aquela água que está dentro de você, e que você não consegue segurar, e que vai crescendo, até que ela estoura, e vai para tudo quanto é lado, muda a sua vida, muda a vida da sua família, muda a vida da sua cidade, muda a vida do mundo. Foi isso que aconteceu no dia do Pentecostes. Mudou a história do mundo. E eu faço uma pergunta para você nessa noite. Do seu interior tem fluído rios de água viva? Como é que está a sua alma diante de Deus? Do seu interior tem fluído rios de água viva. É aquela coisa, Jesus é aquela coisa que você não consegue guardar para você, que vai crescendo, que você fala assim: se eu não falar, as pedras clamarão. Ai, irmãos, como Jesus é maravilhoso. Hoje eu estava lendo a Bíblia, e eu estava lendo lá aquela parte que diz assim, que quando Jesus vier, Ele vai se manifestar a todos aqueles que amam e que esperam pela sua vinda. Que coisa, irmãos, você ama a vinda de Cristo? Você espera pela vinda de Cristo? Oh, irmãos, que coisa maravilhosa e desejosa que nós temos, é saber que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E essa alegria o crente tem que ter. Eu estava conversando e eu falei assim: olha, eu não tenho medo nenhum de morrer. Morrer para mim é lucro. Eu vou encontrar com Jesus. E essa alegria, irmãos, não tem tamanho. E eu queria concluir dizendo o seguinte: a alma tem sede. E só Jesus pode matar a sede da sua alma. Só Jesus.
Mas para que a sede da sua alma fosse saciada, Jesus lá na cruz teve que passar por sede. Lá na cruz, quando Jesus estava lá na cruz, Jesus disse assim: tenho sede. Jesus teve sede para que a sua alma fosse saciada. Para que a sua alma fosse saciada, Jesus, que é o Deus, que habitava na eternidade, cheio de glória, abriu mão de toda a sua majestade, de todo o seu poder, e se fez carne, se fez servo e habitou entre nós. Morreu a nossa morte, recebeu o nosso julgamento, passou pelo sofrimento que eu e você deveríamos passar, para que a sede da nossa alma fosse saciada. É somente em Jesus que você vai encontrar descanso para a sua alma. Vinde a mim. É isso que Jesus está dizendo nesta noite. Venham a mim, beba. Em segundo lugar, por que muitas pessoas não vêm até Jesus e bebem? Sabe por quê? Não sei se vocês já ouviram aquela parábola, aquela historinha, às vezes a gente conta muito para os filhos da gente, do leão africano. Vocês já ouviram essa historinha? Talvez as professoras de escola dominical conheçam a história do leão africano. É uma historinha muito comum lá na África. E como é que é a história do leão africano? Vocês sabem que lá na África tem um período de seca. Então o leão, no período de seca, ele sai peregrinando, migrando em busca de água, na savana africana. E às vezes ele custa achar água, e de repente ele encontra um rio ali seco. E ele tem que ir com muito cuidado para beber a água, porque quando o leão está bebendo água, é o momento que ele é mais frágil. Ele pode ser atacado por um predador, um jacaré pode vir morder nele. Então ele vai com muito cuidado, desconfiado, beber água. E conta a história que esse leão que estava com sede quando ele chegou na beira do rio, que ele botou a cabeça para beber água, ele viu o seu reflexo na água. Quando ele viu o seu reflexo, ele pulou para trás. E falou: opa, tem um leão aqui. Como é que eu vou beber essa água aqui? Se eu for beber essa água, esse leão vai me atacar. Aí ele andou para lá, se escondeu atrás de uma árvore, ficou olhando para a água e a sede foi apertando. Ele olhava para um lado, olhava para o outro, falava assim: eu acho que o leão foi embora. Aí ele ia, chegava pé por pé, olhava para um lado, olhava para o outro. Na hora que ele botava a cabeça na água para beber, ele viu o seu reflexo. O leão de novo aqui, pular para trás. E ficou naquilo vários e vários dias, até que ele não aguentou mais. Ele falou assim: agora não tem jeito, ou eu morro de sede ou eu morro do leão. Aí ele foi pé por pé, e na hora que ele chegou, que ele viu o leão, que ele viu o reflexo, ele deu uma patada assim na água, e aí o reflexo dele desapareceu. Aí ele bebeu da água. O que isso tem nos ensinar, irmãos? Que muitas das vezes, o que tem nos impedido de beber de Jesus, somos nós mesmos. É você mesmo. Você é o seu pior inimigo. Você tem medo de vir a Cristo. Foi isso que Jesus virou para os fariseus: vós não quereis vir a mim. O homem não quer vir a Cristo. Eu lembro que eu brincava muito com o presbítero Geraldo. Falei assim: Geraldo, sabe por que eu creio na predestinação? Ele falou assim: por quê? Porque eu falei assim: porque eu não queria vir a Cristo. Eu lutei, eu resisti, eu não queria me converter, até que Deus me quebrou. Nós somos os nossos piores inimigos. Nós não queremos vir a Cristo, nós não queremos abrir mão dos nossos pecados, nós temos medo do que as pessoas vão dizer de nós, nós buscamos mais agradar aos homens do que a Deus, nós temos medo de abrir mão das coisas, porque nós não queremos vir a Cristo. Mas quando você se rende ao Salvador e
bebe de Cristo, do seu interior fluirão rios de água viva. Deixe Deus quebrantar seu coração nessa noite. Deixe o seu egoísmo de lado. Se renda aos pés do Salvador nesta noite. Em terceiro lugar, uma vez que você tem sede, você bebe de Cristo. Mas assim como o corpo físico pode acabar de beber água agora, daqui a horas vai sentir sede de novo, nós vamos precisar estar constantemente bebendo de Cristo. Você que já veio a Cristo e já bebeu de Cristo, você precisa estar constantemente bebendo de Jesus. Nós temos passado dias difíceis, dias de lutas, dias de angústia, dias de desespero, dias de sede da alma. E nós não podemos nos esquecer de todos os dias irmos até Jesus. Todos os dias você precisa ir até Jesus e beber dele. Cristo está fazendo esse convite nesta noite. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus está te chamando nessa noite. Venha a mim e beba. Você não precisa fazer esforço nenhum. Venha. É Cristo quem está chamando. Venha nesta noite. Venha a mim e beba. E do seu interior fluirão rios de água viva. Se você busca felicidade, se você busca alegria, se você busca significado nessa vida, se você busca um propósito nessa vida, nesta noite você encontrou e ela se encontra em Cristo. E o que você precisa fazer apenas é beber de Jesus. Olha o que o Salmo 107 diz, versículo 8 e 9. Salmo 107, versículo 8 e 9 diz assim: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois desedentou a alma sequiosa, ou seja, matou de sede a alma que sente sede, e fartou de bens a alma faminta. Só Jesus pode matar a sede da alma, e só Jesus pode matar a fome da alma. Venha a Cristo nessa noite. Venha a Cristo. Jesus está fazendo esse convite. A todo aquele que tem sede, venha a mim e beba.